Fala galera, eu sou o Luffy. E eu sou a Aline. E esse é o Pode Crer, um podcast de fé. E o tema de hoje é: como alcançar o perdão de Deus? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 1:8 até 2:3. O nosso episódio hoje é um pouco diferente, né, Lu? Porque a gente vai tratar desse tema fazendo uma exposição dessa passagem de 1 João. A gente vai falar como alcançar o perdão de Deus, lendo aqui com os irmãos e conversando sobre esses versículos. Isso aí, Aline. Nessa passagem que você leu pra gente, nós já temos aquilo que foi falado no episódio anterior. Aquilo que Paulo explica lá no capítulo 3 da Carta aos Romanos. Todos pecaram. Quer dizer, todos pecaram, carecem da glória de Deus, todos estão destituídos, afastados de Deus, e a gente precisa reconhecer que essa é a nossa condição. Como seres humanos, nós estamos naturalmente afastados de Deus por causa do pecado. E aqui acho que a gente já pode começar olhando para os versículos 8 e 9, porque eles fazem parte de um conjunto. Existe uma oposição entre você dizer que está sem pecado e você confessar os pecados. Ele escreve o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Quer dizer, você negar aquilo que a gente aprendeu no episódio passado é enganar a si mesmo. E no versículo 9 nós vemos o seguinte: logo depois dele falar que isso é um engano a si mesmo, o apóstolo João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então existe aí, de um lado, aquele que confessa os seus pecados, reconhece o seu erro, a sua culpa, a sua falta diante de Deus, e aquele que diz que está sem pecado. Então são comportamentos completamente opostos. E a relação que existe entre eles é uma relação de transformação. Aquele que diz que está sem pecado é uma pessoa que ainda não passou pela transformação, pela regeneração, pelo novo nascimento. É aquela pessoa que ainda não tem a capacidade de reconhecer o seu pecado e assim confessá-los diante de Deus. Então o primeiro passo seria reconhecer. Reconhecer a nossa condição, como você disse, confirmada em Romanos 3 e aqui também, de que somos pecadores. E reconhecendo que somos pecadores e reconhecendo que só existe um capaz de nos perdoar, é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Pois é, isso é uma coisa básica, né? Que até as pessoas falam por aí. Olha, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Exatamente. Pequei, né? O que eu faço? Reconheça isso, reconheça sua condição, reconheça que você é capaz de cair, porque tem gente que não reconhece, e isso é sério, né? Tem gente que mergulha na lama do pecado e vai se lameando cada vez mais, porque não para reconhecer, olha, isso aqui está errado, isso aqui precisa sair da minha vida. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, né, nós estamos nos enganando, olha que é um engano próprio nosso. E também, se a gente ver lá, complementando no versículo 10, nós fazemos de Deus um mentiroso. Então nós estamos nos enganando e ainda ofendendo a Deus. A gente está atribuindo um pecado àquele que é santo, 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 como nós vimos no episódio passado. Então, primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, se arrepender. Eu estou usando a versão NAA e eu estou até com a Bíblia de Estudo aberta aqui, nessa versão, e o comentarista ele vai dizer que o arrependimento é a marca de um verdadeiro cristão. Ele até faz uma relação com essa mesma carta de 1 João 3, 6 e 9. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele,
ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Realmente, a gente já está vendo aqui. Aquele que permanece em Deus, aquele que está em Deus, não está mais no pecado. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é regenerado, aquele que experimentou um novo nascimento e reconhece a sua condição de pecador e recebe a fé em Jesus Cristo, ele não está mais no pecado. Ele não pratica o pecado. Ele peca, sim. Ele ainda não consegue se libertar plenamente das amarras. Nós já comentamos sobre isso também, que existe uma guerra constante entre a carne e o espírito. A carne mundana e o espírito nascido de novo, o espírito renovado, dado por Deus. Eles ainda vivem uma guerra constante por todo o restante da vida do cristão. Mas a prática do pecado, aquela constância, ela não existe mais na vida daquele que realmente nasceu de novo. Por quê? Houve arrependimento. Essa é a marca verdadeira de um cristão. Então, a prática do pecado, a constância no pecado, aquele domínio incessante do pecado sobre a vida do ser humano, já não existe mais. Então é por isso que o comentarista aí da sua Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, ele vai dizer que o arrependimento é de fato a marca do cristão. Alguém já falou uma vez, um pregador famoso, que o céu é um lugar de arrependidos. Se eu não me engano, foi o pastor José Mardessa que falou isso. O céu, lugar dos justos, a gente tem que lembrar que é um lugar de justificados. Pessoas que são transformadas por Deus e que reconheceram seu pecado e se arrependeram, recebendo a fé em Jesus Cristo. E uma outra referência que ele dá aqui nessa explicação é Números 14, 18. Lembrando, a nós, Deus não inocenta o culpado. Então a gente precisa passar por esse processo. Reconhecimento, arrependimento, confissão, para alcançar o perdão de Deus, porque ele não vai inocentar o culpado. Aquele que não busca o perdão pelos seus pecados. Aquele que continua vivendo, como você falou, no domínio. Então, relembrando, primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, arrependimento. E o terceiro, confissão. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse terceiro ponto da confissão é muito importante a gente lembrar, ter ele sempre em mente. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E às vezes a gente até ouve as pessoas falando, mas Deus conhece todas as coisas, por que a gente deve confessar? E João Calvino, quando ele faz uma exposição da oração do Pai Nosso, nesse ponto em que ele trata da confissão dos pecados, em que Jesus ensinou, nós devemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, ele vai tocar nesse assunto, lembrando que o perdão, pedido de perdão, não é algo que você faz por causa de Deus. Você não faz isso por Deus. Não é que Deus vai receber algum benefício disso. Deus vai ter alguma coisa de bom acrescentada a ele. Mas é que você, na sua humanidade, na sua indignidade, e na sua insuficiência diante de Deus, vai estar reconhecendo que Ele é aquele que pode te dar todas as coisas. Clamar pelo perdão de Deus, você confessar o seu pecado, é uma continuidade natural. E existe aqui uma questão condicional. Se nós confessarmos esses pecados, Deus é fiel e Deus é justo. Aquele trecho que a gente citou de Números, que Deus não inocenta o culpado, nós temos que lembrar que nesse trecho nós vemos também demonstrada a paciência de Deus. Deus ele não inocenta o culpado, mas Deus ele é paciente para exercer a misericórdia, para derramar a sua graça. Então, se nós confessamos os nossos pecados a Cristo, nós temos a garantia que nós recebemos o perdão. E assim, Luffy, confessar é mais do que está na sua oração você falar, perdoe meus pecados, amém. É mais do que isso, você não acha? É muito mais do que você simplesmente reconhecer. Quando a gente fala, perdoa os nossos pecados, amém? Basicamente a gente está naquele primeiro estágio, na primeira etapa. Você está reconhecendo. Você simplesmente está falando, olha, existe pecado em mim. Mas aí tem a questão do arrependimento, que é uma obra que vai ser gerada através de uma transformação do teu coração. E aí depois disso você tem a questão da confissão. E a confissão é algo muito sério, realmente. É muito mais do que reconhecer. Se a gente for parar para fazer uma analogia aí com um interrogatório policial que a gente vê numa série, num filme, alguma coisa do tipo, seria o seguinte, olha, o suspeito lá foi preso e aí agora vai ser interrogado. Você dizer,
olha, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. É basicamente como se você estivesse falando assim pro delegado, né? Como se tivesse suspeito falando pro delegado. Olha, aconteceu um crime aí, mataram fulano de tal, roubaram a casa de não sei quem. E aí fica por aí mesmo. Não é. A confissão significa você dar detalhes, você reconhecer que você tem uma responsabilidade perante aquilo que aconteceu, você aceitar que existe uma pena que vai ser imposta sobre você como um castigo por causa daquilo que você fez. E aí, no caso da pessoa que recebeu a fé em Jesus Cristo, pessoa que de fato se arrependeu, a confissão se torna um momento de se alegrar e de se gloriar na cruz de Cristo, como o apóstolo Paulo ensina também, que nós não devemos nos gloriar em nada, senão em Cristo. O pecado que deveria recair sobre nós, a pena que é devida ao nosso castigo, ela recai sobre Jesus Cristo. Por quê? Deus não inocenta o culpado. Nós já lemos isso. O pecado, existe até uma música do Prisma Brasil. Pecado não se explica, pecado se paga. Então a confissão envolve isso. Você detalhar qual é a sua participação, qual é a sua culpa e qual é o seu castigo. E você crer pela fé que esse castigo já foi recebido lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha que coisa maravilhosa, né? Humanamente falando, você confessa o seu crime, você dá detalhes e você vai receber uma punição. Pode ser até um pouco menor porque você confessou, mas vai existir a sua punição, vai existir a sua condenação por causa do crime. Nós confessamos os nossos pecados já com a certeza do perdão, já sabendo que o preço já foi pago. Então, assim, é só confessar. Olha que coisa maravilhosa, o que Jesus já fez por nós. Nós, às vezes, não reconhecemos. Lá na igreja, geralmente, existe um momento de confissão de pecados. A gente faz uma leitura, faz a oração silenciosa, um momento de confissão. E logo após o momento de confissão, nós fazemos uma leitura que é a promessa do perdão. Então nós temos o momento de confessar, mas também certos de que alcançaremos o perdão porque é por meio de Cristo. Exatamente, isso não é uma questão mecânica que vai acontecer de maneira automática. Isso é um convencimento que o Espírito Santo coloca em nossos corações da nossa condição, daquela necessidade do arrependimento que ele também realiza em nós e que nos leva a confessar. Que aí o nosso coração, a nossa mente se alegra em Deus, assim como Maria vai dizer em seu cântico, né? Que o coração dela se alegra no seu Salvador. Nós nos alegramos no nosso Salvador, porque nós fomos perdoados. Nós já temos essa certeza, mas nós não pulamos etapas. E muito menos nós continuamos no pecado. Porque como nós já falamos anteriormente, a marca do verdadeiro cristão é o arrependimento. E o que o arrependimento nos faz? Nos faz nos alegrar em Cristo e buscar em Deus a santidade. Para você ver mais uma vez como tudo aponta para Cristo. E assim, além da gente confessar os nossos pecados a Deus, lá em Tiago nós aprendemos sobre confessar ao próximo também. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, com sua eficácia, a súplica de um justo. Então a gente vê aqui que além de confessar os nossos pecados a Deus, a palavra de Deus nos orienta a confessar os nossos pecados ao nosso próximo. Confessar uns aos outros. E às vezes eu falo sobre isso até causa um certo mal-estar, mas eu vejo a prática católica de você instituir uma confissão como sendo algo muito positivo. A parte de você estabelecer uma penitência para alcançar o perdão, aí fica difícil de aceitar. Mas o fato de você ter um sacerdote disponível para te ouvir, para conversar com você, para praticar aquilo que a Bíblia ordena, de você confessar os seus pecados uns aos outros, é algo muito interessante. E essa é uma prática que muitas vezes a gente não vê sendo encorajada nas nossas igrejas. E isso esbarra até em algumas questões de ordem pessoal, de relacionamentos, e é um ensinamento bíblico que acaba ficando esquecido, infelizmente. Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta, uma polêmica aí, a gente pensar. Por que eu preciso confessar o pecado do meu irmão? Por que confessar uns aos outros se o perdão vem de Deus? A gente tem que lembrar sempre disso. Deus, ele não salvou ilhas, indivíduos, pessoas isoladas. Ele salvou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, mais diversas possíveis, para se tornarem um único povo. E esse povo não vive sozinho, não vive isolado.
faz parte desse processo fundamental da fé nós confessarmos também uns aos outros, não apenas a Deus. É importante, como você falou, a gente ter um grupo de pessoas que estão ali nos apoiando, que estão ali orando com a gente. Amizades cristãs fazem toda a diferença na nossa vida. É importante, sim, a gente conversar. É porque, como você falou antes, esbarra numa questão de desconfiança, de, poxa, eu vou falar isso aqui, as pessoas vão contar, elas vão fazer fofoca com a minha vida. Enfim, a gente acaba deixando mesmo passar isso. Mas é importante a gente voltar a estabelecer essa prática na nossa vida. Confessar e contar com apoio. Eu acho que não precisa ser para a igreja toda, mas um grupo ali específico dos seus amigos, de pessoas que você confia, eu acho importante. Como você falou, é o que a Bíblia diz, então acho importante. Tem que ser. E é importante a gente lembrar também que estar na igreja, ser membro de uma igreja, declarar que é membro de uma igreja, não é sinônimo de conversão verdadeira. Verdade. Isso é pesado, isso é... você está julgando. Não, é realidade. É constatação. E quando o Tiago está falando aqui, confessem os pecados uns aos outros, qual o contexto que ele está usando? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então é nesse contexto que ele está tratando. A oração feita com fé, lá no versículo 15, falando sobre o perdão de pecados. Então, é para a igreja. E não é igreja instituição, é igreja corpo de Cristo. Igreja invisível, como os teólogos chamam. Se você é parte do corpo de Cristo, você tem que confessar os seus pecados, você é ordenado por Deus a confessar os seus pecados a membros do corpo de Cristo. Então você não vai pegar, por exemplo, o seu irmão que vive na prática do pecado da fofoca, você não vai chegar para essa pessoa, porque a marca do verdadeiro cristão é o quê? Arrependimento. Então você tem que confessar os seus pecados para quem é arrependido. Exatamente. Aquelas pessoas que no seu dia a dia demonstram frutos de arrependimento. E isso não é uma ciência exata que você vai pegar como se fosse um teste rápido. Deixa eu ver aqui se você é arrependido de verdade. Como é que você vai saber isso? Com o tempo, com a constância, com a congregação. Você frequentando a sua igreja, você passando tempo, investindo tempo com seus irmãos, você vai desenvolver naturalmente um círculo de confiança na fé, que é algo muito maior, muito mais substancial do que um círculo de confiança de simples amizades, entende? Então a gente vai conseguir, de fato, exercer aquilo que a palavra de Deus ordena, que é confessar os pecados uns aos outros no ambiente da igreja. Você não é ordenado a confessar os seus pecados para os ímpios. E uma coisa que eu queria só abrir um parêntese aqui, a gente falou que não acredita em penitência, então a gente acredita que o preço foi pago por Cristo na cruz, tudo bem. Mas a gente acredita em disciplina, uma coisa que a gente não pode negligenciar, que a gente deve aceitar. Quando em algum momento você faz uma confissão de pecado, você cometeu um erro e de repente o conselho da tua igreja, o teu pastor, te coloca em disciplina ou te chama para te dar uma exortação, algo do tipo, nós precisamos aceitar humildemente, reconhecer, aceitar e cumprir aquilo. Porque, você entende o que eu estou falando? Existe uma coisa também de, radicalmente, a pessoa não queria aceitar nada. Pois é, você tem a possibilidade de fazer as coisas certas pelo motivo errado. Não é porque você tem o erro da penitência que a disciplina está errada. Quando a gente tem um corpo de presbíteros que de fato pastoreiam bem a igreja, que conduzem o rebanho, eles vão exercer a disciplina, porque isso é uma ordenança bíblica. Mas eles não vão exercer a disciplina jamais como se a disciplina fosse o caminho para obter o perdão de Deus. O caminho não é a penitência, o caminho não está nas nossas obras. Um conselho fiel, ele vai ensinar isso. A disciplina é o que deve ser buscado pelo próprio indivíduo. Isso é algo que vai fazer com que você cresça na fé e é algo que é instituído para que a liderança de uma igreja, a liderança espiritual de uma igreja, faça com aqueles membros que estão se desviando do caminho correto. Então, isso faz parte sim, mas isso não é o que vai te fazer alcançar o perdão de Deus. Então, a nossa crítica é apenas essa. E outra coisa, confessar os pecados uns aos outros tem um segundo aspecto, além desse do encorajamento, que foi o que eu foquei aqui. Quando um irmão peca contra o outro, existe essa necessidade da confissão. Efésios 4:32, Paulo vai falar sobre isso.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O padrão que Jesus Cristo e os apóstolos estabelecem é que nós devemos perdoar como nós fomos perdoados. De maneira análoga, nós devemos pedir perdão para que sejamos perdoados também, da mesma forma pelos nossos irmãos, assim como Deus fez conosco. Então o padrão é sempre esse, é você perdoar como foi perdoado. E aqui a gente tem que tomar cuidado também para não dar muito spoiler, porque tem um episódio vindo aí sobre esse assunto, né, Ali? Exatamente. O nosso próximo episódio vai ter exatamente esse tema. Não sei porque que você foi falar isso. Mas tá tudo bem, é só para não ficar incompleto. Aí fica até difícil a gente dividir tanto, né? Porque realmente está tudo interligado. Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente vai tratar melhor a questão do perdoar como eu sou perdoado no próximo episódio. Então aqui a gente já fechou até o versículo 10. Então a gente... Como obter perdão de Deus? Vamos retomar. Primeiro, reconhecendo sua condição de pecador. Segundo, se arrependendo. Terceiro, confessando. E aí a gente entra nos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Nós vemos a concretização da esperança que mencionamos, então, no episódio anterior. Só que eu queria chamar a atenção aqui, porque o que João está falando no capítulo 2, versículo 1? Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Além do arrependimento contínuo, uma marca do verdadeiro cristão é lutar para não pecar, porque a luta principal é essa. Eu escrevo para que vocês não pequem, mas se você pecar, porque isso vai acontecer, lembrando, né, reconhecendo a nossa condição, nós temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. É Ele, então, quem nos torna justos diante de Deus, Ele quem nos justifica. E quando a gente confessa a Deus Pai o nosso pecado, a gente confessa em nome de Jesus, crendo que por Ele nós obteremos o perdão. Mas, em primeiro lugar, lute para não pecar, né? Lute contra o pecado e se arrependa imediatamente. Jesus Cristo justo, Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, a propiciação pelos nossos pecados. E é bom sempre a gente lembrar o que era isso no Antigo Testamento, o papel de Jesus Cristo, que é a nossa propiciação definitiva, né? Em Levítico 16, a gente tem um registro do ritual anual do Dia da Expiação, em que o sumo sacerdote ele fazia a propiciação pelo lugar santíssimo, por ele mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. É um ritual que acontecia uma vez ao ano, somente uma vez ao ano, e hoje a gente tem livre acesso a qualquer momento em Cristo. Então houve uma mudança de paradigma entre Deus e o homem. Primeiro, que qualquer um de nós pode se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Não tem mais a presença de um sumo sacerdote humano, porque ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. E a gente não precisa esperar uma vez no ano, um ritual. A gente pode fazer isso todo dia. Maravilha, né? O Antigo Testamento, ele se revela, se abre completamente à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Como eu falei mais cedo e volto a falar, tudo aponta para Cristo. É impressionante como a gente vai lendo, vai fazendo as conexões, vai recordando, tudo volta para Ele. Tudo é dele para Ele. E assim, a gente anotou, né, Luffy, 2 exemplos aqui de como o nosso Deus é capaz de perdoar. Não importa o que você fez no seu passado, a gente tem muita luta com isso, né, com o que aconteceu no passado. Se você é um verdadeiro cristão, se você realmente se arrependeu, confessou ao Senhor, se você está buscando viver uma vida de luta contra o pecado, pode ter certeza que Ele já te perdoou, pode ter certeza que você pode continuar caminhando com uma nova vida em Cristo. A gente anotou os exemplos dos reis Acabe e Manassés. E Acabe foi o pior rei da história de Israel e Manassés foi o pior rei da história de Judá. E a gente vai ver lá em 1 Reis 21, do 25 ao 29, até mesmo o pior dos reis de Israel se arrependeu verdadeiramente e recebeu a misericórdia de Deus. Acabe se arrepende ali no final da vida dele, mostra frutos desse arrependimento e por causa disso Deus concede misericórdia a ele. Continuando, né, lá em 2 Crônicas 33, de 1 a 20, mostra que mesmo as abominações cometidas pelo pior rei de Judá, que é Manassés, elas foram perdoadas mediante a confissão dos pecados dele. Pois é, a questão de Manassés é muito triste, muito complicada, porque
ele fez coisas como nunca antes haviam acontecido sobre Judá. Ele chegou ao ponto de ir além da idolatria. Nos pátios, na localidade ali do templo, ele constrói altares para vários deuses. Existia um culto em Israel mesmo, que se expandiu depois para o Reino do Sul, ali em Judá. Lembrando, a gente está falando Reino do Sul, Reino do Norte, vocês lembram aquela divisão que acontece depois da morte de Salomão, né? Então, o pior rei do Reino do Norte, Acabe, é o rei de Israel, o pior rei do Reino do Sul, Manassés. E aí você vê que nesse culto, que era dedicado a uma divindade chamada Azerate, o profeta Jeremias vai falar também dela como a rainha dos céus. Manassés, ele não contente em fazer, entre muitas aspas aí, apenas isso, ele também coloca altares para o exército dos céus, dentro do templo do Senhor. Como se não bastasse isso, ele queima seus filhos em sacrifício. Nossa. Segundo Crônicas 33:6 diz isso. Ele queimou seus filhos. Ele entregou seus filhos como holocausto. E cometeu uma abominação terrível em Judá. Pratica feitiçaria, pratica adivinhação, pratica magia. Ele recorre a médiuns, aqueles que consultavam os espíritos, que consultavam os mortos. Ele fez tudo que o Senhor reprova. Ele fez tudo que Deus condena, que Deus abomina. Ele provocou a ira de Deus. Ele foi um rei completamente rebelde, um rei mau. E até mesmo essa pessoa teve os seus pecados perdoados. Até mesmo essa pessoa, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele se arrepende, quando confessa, ele alcança o perdão de Deus. Nós vemos aqui a partir do versículo 11 que o Senhor enviou desde a Assíria, o exército desse rei prende o rei Manassés, coloca um gancho no nariz, como era típico dos assírios naquela época, prende ele, o leva para a Babilônia, e ali no versículo 12 nós vemos, nessa angústia ele busca o favor do Senhor, ele se humilha diante de Deus. A NVI traz, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. E aí no versículo 13 nós vemos esse milagre maravilhoso que acontece com todo ser humano que recebe a fé em Jesus Cristo, com todo aquele ser humano que nós lemos o seguinte: quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Manassés é um caso aí de restauração que mostra que realmente o perdão de Deus ele pode ser alcançado até pelos piores dos pecadores. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, tudo isso foi registrado. É o que a Bíblia nos aponta aqui. Inclusive a oração de Manassés é um texto extra-bíblico, não faz parte aqui da Bíblia Sagrada, mas está registrada pela tradição mesmo judaica e indica de fato a transformação de vida que ocorreu aí no coração desse rei, que se arrependeu de toda a maldade que ele havia cometido para com seu povo, para com Deus principalmente. Se os nossos ouvintes quiserem, podem pesquisar aí, porque o texto está facilmente acessível aí na internet. São 20 versículos de uma oração de Manassés que demonstra aí realmente a confissão de pecados e também, como já mencionamos aqui, a certeza do perdão de Deus. Então, ele passa por todos esses estágios. Ele reconhece a sua carência, o seu pecado, ele se arrepende das suas ações, ele confessa aquilo que ele fez e ele tem a certeza do perdão de Deus. Como tudo aquilo que tratamos aqui nesse episódio, esse é um texto que mostra de maneira bem prática aquilo que acontece na vida do pecador arrependido e como que ele pode fazer, como que eu posso, você pode fazer para alcançar o perdão de Deus. Amém. E encerrando então a nossa exposição com o último versículo, que é o versículo 3 do capítulo 2, ele fala: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. A marca de um verdadeiro cristão, como já falamos aqui. Guardar os seus mandamentos. Qual é o mandamento? Não pecar. Então, busca, luta contra o pecado que tenta nos dominar. Porém, reconhecendo o nosso estado pecador, reconhecendo que a gente vai lutar contra o pecado, e infelizmente a gente ainda vai continuar pecando, porque a gente ainda está num estágio, nesse plano terreno ainda, a gente recorre a uma outra marca do verdadeiro cristão, é o arrependimento.
Nós temos um mandamento que é não pecar, nós temos o mandamento de confessar os nossos pecados, clamar ao Senhor por perdão através de Cristo. Então, voltando, como alcançar o perdão de Deus? Em primeiro lugar, reconheça o seu pecado. Em segundo lugar, se arrependa dele. Em terceiro lugar, confesse ao Senhor. Em quarto lugar, peça perdão a Ele, com a certeza de que em Cristo Ele pode sim perdoar de todo e qualquer pecado. Amém. E dessa forma nós encerramos o nosso 5º episódio. Nós já deixamos o convite para você continuar acompanhando a nossa trilogia sobre o pecado. O nosso próximo e último episódio será sobre perdoarmos uns aos outros. Vamos falar também sobre os limites para perdoar. Então, é um episódio bem legal vindo aí. A gente conta com a audiência de vocês e, como vocês já sabem, fica aí que depois da vinheta nós temos indicações. Então, Luffy, qual é a nossa indicação de leitura bíblica? Então, Aline, eu separei 3 capítulos para deixar como indicação para os nossos ouvintes. 2 Samuel, capítulos 11 e 12 e o Salmo de número 51. Nós temos aqui a narrativa de um grande pecado cometido pelo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então a gente vai ler lá em 2 Samuel 11 e 12 as circunstâncias desse adultério, de um assassinato inclusive que aconteceu, um pecado muito grave, muito sério que recaiu sobre ele. Nós vamos ver a exortação que ele recebe do profeta Natã e vemos também a consequência, o fruto do arrependimento, está lá no Salmo 51. Às vezes, quando a gente lê os salmos separadamente, a gente não se dá conta, mas cada salmo de Davi tem o seu contexto específico, um momento de sua vida em que ele foi composto. E quando isso acontece, algumas bíblias trazem algumas indicações ali embaixo do título dos salmos. Então é bom a gente ficar de olho aí, porque a gente descobre algumas conexões, algumas relações que às vezes podem passar despercebidas. Então, essa é a nossa indicação de leitura bíblica. Ah, já deu a curiosidade junto, né? Porque você sabia que eu ia perguntar, né? Isso aí. Eu sabia que você ia perguntar, então já falei tudo de uma vez. E você, tem alguma indicação de livro para deixar pro pessoal? Claro, sempre tem. Vamos lá, tenho sim, Luffy, indicação de livro. Um livro chamado Justificação e Regeneração, da editora Fiel. Acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Eu vou ler aqui 2 frases para vocês do livro. O verdadeiro cristão jamais utilizará a graça como uma licença para pecar, e naturalmente já peca mais do que gostaria. E a regeneração é o recebimento de uma nova natureza. Então, você vai ler mais sobre esses temas, justificação, regeneração, pecado, e é um livro bem rico e bem tranquilo de entender sobre esse tema. E é isso, galera. A gente agradece mais uma vez a audiência, o apoio de vocês, os feedbacks. A gente até pede perdão. Aí, é o momento de confessar e pedir perdão, porque a gente tem atrasado aí alguns episódios. A gente tá com um pouquinho de dificuldade na questão de edição, então a gente pede oração também dos irmãos. Continue orando pela gente, por esse projeto, para que a gente possa aí entregar mais rápido. Também pedimos para continuar mandando os feedbacks, entendi, não entendi, ficou legal, não ficou. A gente está sempre buscando melhorar com, claro, o apoio de vocês. Como vocês sabem, é uma sequência, são 3 episódios falando sobre pecado. Um se chamou Todos Pecaram, Qual o Problema, que já saiu. Esse agora, como alcançar o perdão de Deus. E o terceiro, que é sobre perdão ao próximo. Não perca. Se você tiver perguntas sobre esse tema, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente vai conversar com vocês e responder através do @umpodcastdefé lá no Instagram, ou do crerpod@gmail.com. E você sabe que pode nos ouvir pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts. Tem mais alguns outros que eu não lembro. Você pode ir no link lá na bio, você vai encontrar todas as plataformas e aí você vai escolher qual que você prefere. A gente também tem um grupo no Telegram, você pode se inscrever e você vai receber lá com exclusividade os episódios já diretamente por áudio, sem precisar passar por nenhuma plataforma. Muito obrigada, então, até a próxima. Fiquem com Deus.